Pois muito bem. Eu me esqueci de começar a gravar desde o início mesmo, mas foi a apresentação que voltou. Muito bom. Pessoal, eu vou começar a fazer algumas perguntas para a Thalassa, e a minha ideia é pegar assim, ir no passado, mais para trás, né? E começar perguntando a Thalassa assim, quando é que você percebeu, qual é a sua memória mais remota de quando você, intencionalmente ou não, você atuou como mentora de alguém? Eu lembro que essa pergunta surgiu lá na formação, né? Mas ao contrário, tipo assim, quem foram seus mentores na vida? É bem interessante, assim, porque com certeza eu não agi intencionalmente, né, como mentora para alguém. Agora, tentar lembrar, assim, acho que é um pouco da minha natureza eu meter o bedelho nas coisas, assim, meter o nariz onde não é chamada. Com esse viés de orientação mesmo. Assim, acho que parece papo, né? Tipo, desde pequenininho, mas assim, desde criança mesmo na escola, como eu sempre gostei muito de estudar, então era daquele famoso grupo ali de melhores alunos, né? E então tinha a galera que precisava de ajuda e aí acabava tendo essa orientação mesmo, nessa troca entre os colegas em sala de aula, assim, matérias específicas que eu me saía melhor. Então, por exemplo, eu não poderia ser uma mentora focada em matemática, porque até hoje é o meu fraco, mas sobre português, sobre escrita, redação, de modo geral, eu me lembro que na época que eu entrei para uma espécie de monitoria também, né? Quando tinha aquela coisa de representante de turma e tal. Então, eu sempre fui muito engajada, assim, de estar sempre fazendo alguma coisa. Então, acredito que tenha sido ali por volta da pré-adolescência mesmo, tipo, uns 12, 13 anos, isso me vem mais à memória, assim, de dar esses aconselhamentos, até mesmo sobre como estudar, porque eu tenho déficit de atenção, então eu tenho uma forma um pouquinho diferente, assim, de estudar. Eu tinha muita dificuldade de prestar atenção em sala de aula, então me dispersava fácil, era conversadeira em sala, às vezes, né, levava uma bronca ali do professor, mas muito pela falta de atenção. Então, eu fui obrigada a me entender com déficit de atenção para poder conseguir prestar atenção nas aulas, né? E com isso acabava ajudando alguns alunos também, alguns colegas que tinham uma dificuldade semelhante. Se tinham déficit, eu não sei, mas tinham dificuldade de prestar atenção também. Então, eu me lembro disso. Todo esse conteúdo rico que a gente preparou e, principalmente, a oportunidade depois de fazer as perguntas também. Bom, então, assim, as coisas começam e a gente não sabe o que fez, né? Não sabe que tinha determinados nomes, né? Eu lembro, no meu caso, por exemplo, eu só vim ter consciência do que é mentoring já, digamos, velho, né? Quando eu comecei a mergulhar no estudo disso. Mas eu lembro, por exemplo, no prédio onde eu morava, onde eu fiz muitos amigos, eu era muito aquele cara conselheiro, que mesmo os mais velhos vinham conversar, ou quando tinha um problema no colégio, ou até quando brigava com a namorada e tal. E algumas pessoas me chamavam na época de consultório sentimental, né? Porque na hora que tinha qualquer fossa, como se dizia, né? Qualquer problema assim, sentimental que deixava para baixo, eles vinham conversar comigo. Mas é isso, a gente começa e não tem noção, né? Mas quando a gente tem consciência, passa a ter consciência do que é o mentoring como um processo de suporte, de ajuda e de desenvolvimento, a gente percebe que, assim, de alguma maneira, nós fizemos algo que era pelo menos parecido. Poderia não ser exatamente aquilo, mas, no mínimo, aquela disposição de olhar para o outro, né? Como um ser humano, e você dá o melhor de você, de si próprio, para poder desenvolver o outro, ou ajudá-lo, né, a sair de uma situação. É verdade. E, bom, aí você falou que em 2018 você conheceu o mentoring, aí eu gostei da expressão que você usou, né, o mentoring raiz. Como é que você vê esse movimento hoje em relação ao mentoring no mercado como um todo? Eu vejo, assim, particularmente no Brasil, onde a gente tem um contato profissional maior, o que eu vejo é uma desvirtuação muito grande, né, do sentido do que é mentoring e uma confusão do mentoring com uma série de outras coisas.
Sim. Veio a grande onda do coaching. Sim. Isso aí foi no mundo inteiro. E a Ana, que está em Portugal, pode me ajudar. Em Portugal também veio uma grande onda de coaching. E, de repente, em cada esquina havia alguém que se dizia coach. Não é? E quem é que poderia separar o joio do trigo nessa situação? Já que é uma atividade não regulamentada. Né? Nas atividades regulamentadas já é complicado, imagine nas não regulamentadas. Né? Então, agora, como houve um desgaste do coaching, né, no nosso mercado, as pessoas aproveitaram a opção B que existia, que era o mentoring. As pessoas olhavam o mentoring um pouco de lado, como uma coisa diferente, uma coisa que nem se entendia direito o que era. Eu lembro quando eu comecei mais de 10 anos com o mentoring, eu dizia assim, eu sou um pregador, porque eu tenho que sair andando, pregando e explicando o que é aquilo que eu faço, para poder as pessoas depois saberem se querem me contratar ou não como mentor. Eu tenho um trabalho imenso explicar o que eu fazia. Como é que você vê isso hoje, hein? Principalmente porque você, estando na área de branding, você tem muito contato com a questão da internet e sabe exatamente o que é que está ocorrendo aí. É um grande incômodo, assim, porque, na verdade, se eu for contar mesmo tempo de carreira no total, né, comunicação, né, porque todas as áreas que eu trabalhei são oriundas ali de comunicação, eu comecei em 2010, né, então eu comecei bem nova, eu tô com 31 agora, então tem 11 anos que eu trabalho com internet, fora o tempo ali que eu comecei a me engajar com internet ali para 2003, 2004, bem adolescente mesmo, que fuçadeira. Então, eu peguei bem os primórdios, assim, é bem interessante essa pergunta, porque eu acompanhei bastante o movimento da internet nos últimos 10 anos, no caso 11, né? 11 anos, e tudo mudou bastante e cada vez muda mais rápido, né? Então, assim, na época que eu comecei, não tinha nem a cultura do marketing digital, né? Eram pouquíssimas empresas que realmente conheciam isso. Então, e o marketing digital não que o pessoal conhece hoje, que é venda de infoproduto, é o marketing sendo feito, né, na internet, na verdade. Essa é a raiz que muita gente confunde. Então, quando eu comecei, assim, eu prestava consultoria, né? Quando eu comecei com branding e tal, eu vi a possibilidade daquilo realmente gerar um ganho, né, para mim. Tinha essa procura naturalmente, eu mesma fui atrás, tipo, tá bom, como é que eu posso fazer isso? E assim segui até topar com o mentoring. Eu não me lembro exatamente como é que eu cheguei, né, nessa entender mesmo o conceito de mentoring. Realmente não me lembro, é muita informação ao mesmo tempo. Mas quando eu decidi fazer a formação, era justamente por respeito a isso. Não, se eu vou me autodenominar alguma coisa, eu preciso ter o aval, né, de alguma forma. Então, eu não posso dizer que sou jornalista, mesmo que a gente não precise, né, do diploma, mas não posso dizer que sou jornalista se, pelo menos isso para mim funciona assim. E aí, quando eu entrei realmente na parte dos infoprodutos, e aí foi no ano seguinte, foi 2019, eu fui percebendo como era esse movimento, assim, bastante deturpado, é muito fácil as pessoas deturparem muitos conceitos, na verdade, né? Então, como eu falei, o marketing digital, por exemplo, se resumiu a lançamento, infoproduto, não sei o quê, e não, é algo mais amplo, né? E é derivado do marketing, na verdade, tipo, é só o marketing feito num lugar específico, e é muito amplo. E aí, quando começou a história do mentoring, eu lembro que eu fiquei muito chateada, assim, para não falar um palavrão. Eu fiquei muito chateada porque, como eu tinha estudado, né, tinha feito a formação, e eu entendia, e eu procurava muito seguir a linha, né, embora eu tivesse que adaptar, mas assim, realmente eu estou praticando mentoring, eu não estou fazendo uma outra coisa, nomeando como mentor, então eu sempre tive muito esse cuidado. E aí, quando eu vi isso acontecer, até mesmo com pessoas um pouco próximas, né, pessoas do meu círculo ali do networking, eu falei, gente, isso tá errado. Isso não é isso aí. Tipo, não é. E aí, porque, assim, Paulo, o que que acontece, né? A gente vive num mundo capitalista, né? E na internet, como tudo é muito rápido, as pessoas percebem que se ganha dinheiro, eu vou botar fácil, entre aspas, bem entre aspas, né? É mais rápido do que era para os nossos pais, por exemplo, né? Então, qualquer coisa, como tinha essa oferta, né? Como você vende mentoria?
Então, as pessoas, sei lá, de onde surgiu, encapsularam, né, um conceito, denominaram mentoria e colocaram. E aí eu vi que aquilo se alastrou tipo fogo, né? Então eu me lembro que eu fiquei muito chateada porque eu sou muito ética, assim, de modo geral na minha vida, é um princípio meu. Eu fico muito incomodada se eu estiver fazendo algo que eu sei que não é aquilo, sabe? E é até engraçado que meu marido, ele já é um pouco mais pé no chão, então ele fala, cara, você segue um jogo que a maioria não joga, né? Tipo, você cria uma regra, você vive uma regra que a maioria não segue. E eu lembro que, nossa, eu bati muito, assim, eu lembro que eu fiquei realmente bem chateada, então eu bati muito nas pessoas na época, assim, sabe? Eu fazia muitas stories falando que eu via gente vendendo programa de mentoria, né? Falando que era mentoria, sendo que, sei lá, você pegava o que era o conteúdo programático e não era aquilo. As pessoas falarem, tipo, pegar grandes grupos, né? Abrir turmas de algum curso e chamar de mentoria, tipo, uma mentoria para 100 pessoas, 200 pessoas, eu falei, mas isso não é mentoria. E eu falei, tipo, não, pode ter traços de mentoria dependendo de como é o programa, mas não é mentoria, né? É como a gente falar, um processo, um curso é gamificado. Tipo, não, tem traços de gamificação. Então, isso me incomodou muito na época, justamente por ter esse desvio, sabe? E é fogo, né? Porque é meio que você sozinho, sozinho, uma meia dúzia de pessoas indo contra e a maioria, enfim, tampando os ouvidos e fazendo. Então, eu fiquei bastante chateada com isso, porque acaba sendo muito fácil, né? Como você bem falou do coaching, eu ia usar isso como exemplo, aí você trouxe muito bem. Ficou desacreditado, né? E um trabalho que é excepcional, que tem pessoas Fantástico, sérias. fantástico. Quando eu fiz a transição de carreira, eu fiz com uma coach e foi incrível. Tipo assim, eu sempre falo, ela me ajudou pra caramba no processo, foi muito sério o trabalho. E é uma pena realmente que tenha, né, se degradado assim por conta das práticas de pessoas que ficaram muito grandes, né? Que Fora muitas coisas fama é do um negócio coaching que que a gente acontece pode usar assim. no mentoring, né? O coaching é um pouco que a gente Exatamente. pode usar, né? No mentoring a gente tem muita liberdade, mas usa coisas do Muito. coaching, que são ótimas, Muito maravilhosas, aprendi com você, transformadoras. inclusive. É, Exatamente. Então, eu fiquei bastante chateada é, com isso, porque e é aquela coisa, você até pode se manifestar, deve, eu acho que isso é muito importante, esse movimento que você está fazendo da roda, eu acho excepcional. Eu fiz um treinamento um tempo atrás, né, para 20 pessoas de branding pessoal, então foi a primeira vez. Falei, pessoas que querem atuar na área, eu falei, se ao invés de copiarem, olhando de fora, vem cá que eu vou te mostrar a minha metodologia, e aí você vai entender como é por dentro. Justamente porque, assim, eu vou ficar um pouco mais aliviada se eu souber que tem pessoas praticando certo e não porque viu que deu certo ao mercado novo. Eu sempre fui muito de entrar em mercados novos, assim, e fazer errado, né? Então vai muito na emoção. Isso aqui é muito legal que o fulano tá fazendo, quero fazer também. Aí vai lá, mexe no Instagram, né? Bota na bio que é mentor em branding pessoal. E é uma fácil. coisa que mais me chateia por isso mesmo. Por não entender a fundo o que é, sabe? Eu acho o seguinte: houve um primeiro momento em que havia, digamos assim, uma confusão conceitual e até uma questão de nomenclatura, mas não existia o interesse escuso, digamos assim. Não havia enganação. Nesse primeiro momento, ele surgiu, inclusive, nos Estados Unidos, antes de chegar no Brasil. E eu vejo muito, eu já discuti muito isso, inclusive em outros momentos aqui na internet, que, por exemplo, os americanos nas startups, eles consideram que uma palestra dada para um grupo de interessados, né, de empreendedores ou gente que está lançando lá, uma palestra sendo dada para eles. Depois o palestrante vai em cada mesa e tira uma dúvida, eles chamam isso de mentoria. Então, inclusive, as startups têm eventos chamados Startup Weekend. É um fim de semana onde todo mundo vai falar disso. Sim. Aí teremos um mentor fulano, beltrano, cicrano, blá, 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 blá. Então, os caras vão lá, dão uma palestra de meia hora, 40, e aí vão conversar depois. Isso é mentoria. Eu não acredito no tal do mentoria de minuto, né, nem mentoria rápida. Existem essas duas modalidades, assim, até quase que oficializadas. Mentoria Express. Mentoria Express. Eu não acredito nisso, né? Isso para mim não é mentoria. É um aconselhamento, é uma dica, é uma opinião, um pitaco, né? Uma coisa assim, como a gente fala aqui no Brasil.
Muito bem, então, mas aí era uma ação efetiva de desenvolvimento do indivíduo, queira ou não, a pessoa, né? Sim. Então, assim, criou-se esse rótulo para essa atividade de uma forma errada. Aquilo não é mentoring, mas se criou um rótulo de mentoring, tudo bem. Isso me incomodava muito até o momento que isso evoluiu. Não isso evoluiu, surgiu uma outra coisa que é que a gente está comentando agora, e que pessoas vinculadas a marketing digital, intitulando-se como mentores e mentoras, dizem assim: agora você é seu mentor e sua mentora, e eu vou ensinar você a vender aquilo que você sabe. Então, isso é o que mais acontece hoje, não é? Assim que eu vejo a frequência maior de pessoas que oferecem os seus serviços de marketing digital, chamam a isso de mentoria, chamam a si próprios de mentores, e não querem saber de que maneira aquelas pessoas que elas estão instruindo, de que maneira aquelas pessoas vão ser mentores. Sim. Não me importa como você ensina, passa, compartilha, não transmite aquilo que você sabe. O que me importa é que eu quero que você saiba como se vende. A preocupação é centralizada, é focada no ato ou no processo de venda, e não no fato da pessoa aprender a ser um mentor. Então, é esse o problema de hoje. Então, se você entra, por exemplo, no Instagram. Outro dia eu fiz um teste. Comecei a passar o Instagram, passar, e quando existia alguém que se intitulava mentor, fotografava a tela e ia aguardando. Quando eu cheguei a 15, em pouco tempo, eu parei. Disse: eu já tenho 15 aqui que com certeza não entendem o que é ser mentor, mas vendem uma tal de mentoria para ensinar o outro a vender. Eles não têm a mínima preocupação em saber se o outro é mentor ou não. E tem uma questão também, né, Paulo, quando você se intitula, assim, você se considera mentor, o mentor é até uma das primeiras coisas que você falou na época, né, da formação, é sobre a bagagem que você tem, né? Então, assim, a pessoa, eu brinco que a pessoa lê o livro e pronto, agora eu vou ensinar tudo para você sobre o que eu aprendi nesse livro. Então, é muito comum que isso aconteça. Eu entendo que pessoas precisam começar do começo, realmente, mas começar, de fato, um pouco mais humildes, talvez, porque essa nomenclatura, né, de se intitular mentor, mentora, é como se desse um poder, né? Então, assim, fica bonito na tela, vamos dizer assim. Eu percebo muito isso, que as pessoas colocam, tem uma coisa mais pomposa, sabe? Então, é uma coisa que mais me incomoda nisso tudo, realmente, porque você precisa ter uma bagagem. Para eu me sentir segura de fato, né? O que coroou a segurança ali no processo foi fazer a formação, mas o que me fez sentir segura, assim, começar a me sentir segura era: não, eu tenho conhecimento suficiente para compartilhar. Eu vou saber lidar com isso aqui, né? Então, a pessoa ela vai pedir um aconselhamento acerca daquela situação que eu estou me propondo a ser mentora, eu vou saber aconselhar. Então, tipo, eu vou ter bagagem, eu vou ter experiências para compartilhar com ela. Então, quando eu fiz o treinamento, por exemplo, eu falei para as pessoas, o que vocês me perguntarem de situação que já aconteceu comigo, eu vou saber responder, porque já aconteceu de tudo. De tudo quanto a situação com o cliente, o que o cliente passou, como é que eu resolvi, tipo, porque já tem essas horas. Então, é isso que... E aí acaba que muita gente fica... Aí é um mercado desacreditado também, né? Não só do mentor em si, mas pegando um sentido mais amplo do marketing digital, né? E eu faço parte do meio. Por quê? Porque as pessoas compram coisas rasas, que tem esse título pomposo, né? Para fazer bonito ali, e não tem a entrega, né? É muito menos do que realmente deveria ser, ou não é aquilo que deveria ser. E eu acho que é muito perigoso também, você falou sobre o termo, né, o sentido da palavra, coaching, consultoria, mentoria, essas diferenças que as pessoas não sabem, né, sobre os nomes. Eu falo, gente, para tudo na vida, né? Na internet é como se a gente fosse, sei lá, fosse eu esqueci o termo agora, mas fosse um pouco analfabeto funcional, sabe? E as pessoas não sabem, assim, o sentido etimológico da palavra. Que eu falo, gente, assim, para você saber o significado de fato de uma palavra antes de você usar ela porque ela é bonita ou porque, enfim, né, você tem que saber qual é o significado na raiz ali, né, sobre tudo que você compartilha. Então, é bem complexo lidar com isso, assim, é um desafio. Só dando
vamos fazer um fechamento nesse tópico. Fernando Toledo, eu não lembro se o Fernando foi da sua turma ou da turma seguinte. Fernando coloca aqui: qualquer live de 15 minutos com perguntas e respostas estão chamando de mentoria. Né? A Dai Godoy, ela comenta que Dai já foi das turmas mais recentes. Ela comenta que a história dela se assemelha à sua, né? Que foi através de stories seus que ela me conheceu. A Dai é minha aluna. Então, eu buscava esse aval também, porque já vinha sendo chamada de mentora, mas não me autorizava a ser, né? Então, veja como existe uma questão ética nisso tudo, né? E é o que está sendo deixado de lado nesse movimento, digamos, nocivo, né? Pernicioso que está havendo aí no mercado. Eu acho que poderia ter o mesmo resultado, as pessoas poderiam oferecer o mesmo trabalho sem chamar de mentoria ou de mentoring. Entendeu? Exatamente. Chama de outra coisa, mas não vai se apropriar de uma coisa que não é a denominação daquilo que elas fazem. Mas tudo bem. Jorge, tudo bom? Jorge diz assim: em breve irei lançar e conduzir um programa de trainee para a indústria têxtil. Jorge trabalha numa enorme indústria têxtil. Legal. Foi aluno nosso em Natal. Conduzir um programa de trainee e com muita honra eu vou incluir o processo de mentoria na jornada durante 15 meses. Né? Então, aí sim é pegar a raiz e plantar essa raiz para ela crescer. Bom, muito bem. Agora, me conta uma coisa, voltando para você, né? Que você aqui é foco, né? Depois que você conheceu esse mentor informal, de que forma você aplicou? Que aspectos do mentoring foram fundamentais para você? Você pegou assim, não, isso vai. Porque são muitas coisas, além de que mentoring é uma coisa muito aberta, tudo que você conhece você pode praticar, colocar, né? Por isso acho o mentoring é uma coisa que já eu tive uma aluna que disse assim: mentor é uma coisa libertadora, porque eu não sou obrigado a ficar dentro de um esquema fechado o tempo todo, né? E eu posso inserir nele tudo aquilo que eu conheço. Sim, pode mesmo. Então, o que você, do mentoring, você efetivamente coloca hoje no seu dia a dia com as pessoas que você desenvolve? Olha, a maior parte das coisas, a maior parte do processo, eu acho que tem mais relação, assim, que é mais forte, são as condutas. Então, por exemplo, foi até uma virada de chave para mim, né, sobre a escutativa, porque é um desafio para quem tem déficit de atenção. Então, você realmente está ali absorto e você trabalha. Eu precisei, de fato, fazer esse trabalho depois da formação, porque eu percebi que eu falei, não, isso aqui é um ponto que eu preciso trabalhar em mim, porque eu perco a atenção com muita facilidade. E a gente tem essa tendência realmente de querer responder a pessoa, né? Você já está formulando uma resposta, então você não está ouvindo atentamente. Então, foi um ponto, assim, muito importante. Como eu falei que era quase tudo, é quase tudo mesmo. A parte do processo, boa parte do processo acontece, claro que às vezes tem uma dinâmica diferente, mas, por exemplo, sobre o acordo de mentoring, né, que foi um ponto muito importante, me trouxe muitos insights. Eu gosto muito do plano de desenvolvimento, tipo, isso foi uma coisa que eu até, em cima disso, eu criei um método para ajudar as pessoas a terem clareza, porque para poder ter o objetivo ali, definir as metas, submetas e tudo mais, as pessoas não tinham clareza de objetivo. E aí eu falava assim, então, se a gente não tiver um objetivo claro, por que você está aqui, a gente vai ter dificuldade para trabalhar o processo, né? Então, assim, sem dúvidas, o plano é uma das coisas que eu mais gosto. A parte relacional, o processo relacional mesmo com todas as dicas que você trouxe, né? Outro ponto também em relação a isso, que você falou na época da formação, sobre você entender que existe uma linha tênue para você não ir para a psicoterapia, né? Então, isso é um desafio, não mais para mim, porque agora eu já estou habituada, mas no início, assim, entender aonde eu estava entrando, porque, como eu falei, o branding pessoal, ele começa, pelo menos na minha forma de trabalhar, pelo autoconhecimento. E aí, bom, a gente acaba acessando muitas coisas, né? Eu trabalho com muitas ferramentas e tal. Então, por exemplo, quando eu aplicava uma ferramenta que pode ser que tenha gente aqui que conheça, que se chama Linha da Vida. Tem muitas ferramentas que eu adapto
o branding pessoal. Então, tipo, linha da vida é um exercício que eu adaptei, análise SWOT é outra ferramenta que eu atualizei para deixar, né, para colocar em branding pessoal. As pessoas preenchiam, então eu falava para elas trazerem não só o que aconteceu, mas quais sentimentos que elas acessaram, quais foram os erros, quais foram os aprendizados, o que elas ganharam. Então, elas começavam a acessar muita coisa que eu não era capaz de resolver. E aí eu falei, bom, é o momento que eu preciso mandar as pessoas para terapia ou aconselhar realmente, assim, você tem um psicólogo, né? Você tem algum terapeuta que já te atende ou precisa de alguma indicação. Então foi bem legal que eu comecei a trabalhar com algumas indicações, muito de acordo com o que eu percebia de dificuldade. Com isso, você conhece muitas histórias. Então, assim, esse ponto também foi muito importante, de entender qual era o limite. Porque eu já atendi gente com, assim, no final de tudo, é sobre a pessoa saber usar a marca pessoal dela, se posicionar, né? E aí ela acha que é fazer post no Instagram, aquela coisa toda. Só que aí ela vê que o buraco é bem mais embaixo, né? E então eu peguei mulheres, por exemplo, que é a maior parte dos clientes que eu já tive, mulheres que já sofreram algum tipo de abuso, que perderam filho, assim, com histórias complicadas, e que acabavam travando muito essas mulheres no processo de se abrir para o mundo, né? De realmente, olha, eu sou incrível no que eu faço, eu sou uma ótima profissional, eu sei me posicionar, eu me sinto confiante. Então, era bem desafiador trabalhar com esse aspecto. Então, assim, eu fui praticando entender qual era o limite da minha ajuda até o momento que era essencial, tanto que eu vivo falando, as psicólogas me adoram, porque eu sempre estou falando, indicando, ó, ter psicólogo é vida, todo mundo devia, né, fazer terapia. Então, muitas ferramentas ali, né, desse processo do desenvolvimento de plano, para mim, foram bem importantes, as perguntas também. A parte das perguntas é excepcional, porque eu fui me obrigando a praticar, porque no começo você meio que decora, né? Então, assim, qual é o momento que aquilo entra? É meio que como o coach, né? O coach, ele sempre fala, faz sentido para você? Eu sempre tenho essa pergunta, então fica uma coisa meio decorada no início, mas depois foi muito fluido, eu fui entendendo o que era muito comum ali, mas que mais, assim, que eu consigo me lembrar? Acho que tá tão integrado que algumas coisas eu precisei adaptar também. Agora, assim, de cabeça talvez eu não me lembre o quê, mas como eu falei do plano, o plano para mim, o plano de desenvolvimento, né, do mentorado, ele foi um dos pontos mais importantes. As pessoas bem que se encontram ali, porque é uma baita de uma orientação, né, que você dá com essa ferramenta, porque aquilo realmente destrava o processo, né? Então, assim, quando você tem algo estabelecido, então você tem um caminho ali para poder fazer junto com a pessoa, né, tá ali num lugar de apoio, de orientação. Então, basicamente, foram esses pontos, assim. Tem aqui comentários de duas psicólogas, já você foi tocar nesse assunto, né? Então, já temos aqui comentário. Muito bom. Rita Paz está dizendo assim, como psicóloga, quero lhe dizer que é reconfortante você dizer isso, né? Ou seja, provavelmente você percebe qual é o seu limite, né? Eu defendo tanto os psicólogos, eu defendo muito, porque eu estudo informalmente psicologia, eu tenho vontade, eu não fiz, cheguei a fazer faculdade, porque eu não tenho intenção de clinicar, então a minha ideia realmente é entender de modo geral, até para dar a orientação correta e enviar para essas pessoas, né, para quem realmente é o profissional. E você vê que é muito complexo, trabalhar com as pessoas é muito complexo, entender a mente humana é muito complexo. Então, eu respeito demais o mercado, os profissionais, porque é difícil. Agora, o outro comentário aqui veio da Sueli, e ela disse assim, quais os aspectos emocionais trazidos pelos clientes que geraram mais dificuldade para você? Boa pergunta essa. Eu dei o exemplo das mulheres, né? Eu trabalhei com duas mentoradas na época que tinham sofrido algum tipo de abuso. Então, acho que primeiro é como médico, né? Ele tem que manter uma postura ali. Então, tipo, no fundo, você quer morrer de chorar, mas você precisa lidar com aquilo e também, ao mesmo tempo, não pode ceder, porque você tem que deixar muito claro que é um tipo de ajuda que você, né, na sua posição de. A não ser que você seja psicólogo, então é ótimo para você, é um baita plus, você consegue ajudar.
Então, foi bem desafiador, com uma delas especificamente, quando eu tentei fazer com que ela fizesse o exercício da linha da vida, porque era essencial para a gente entender o que ela honrava da história. Eu bato muito nessa tecla, né, sobre você honrar a sua história, você conseguir olhar para ela, porque todo mundo fala assim, minha história não é interessante. Então, sempre foi um desafio fazer as pessoas olharem para a própria história. E era muito legal porque eu cheguei a aplicar esse exercício, eu adaptei ele para o curso, que aí seria escala, né? Então é muito diferente de aplicado num processo de mentoria. E eu lembro que metade da turma falou que foi procurar terapia, porque realmente isso acaba acontecendo, assim, é até um comportamento engraçado. Mas essa mentorada, ela falou assim, eu já fiz esse exercício demais com não sei quantas psicólogas, tipo, ela tinha passado por um monte de terapia diferente, ela falou, não quero fazer. Então, aquilo para mim, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora se eu não quero fazer o exercício que é importante para o processo? Porque é um dos primeiros que eu faço, né? E aí, como que eu lidei com isso? Assim, até uma dessa parte eu consegui me sair bem. Eu me lembro que eu fui assim, falei, tá bom, não vamos fazer. Mas me conta aqui, eu comecei a puxar a história dela. Tipo assim, uma conversa. Falei, vamos mudar de assunto. Eu comecei daqui, daí. E eu fui anotando. Ela começou a falar. Eu fui anotando tudo que ela falava e não sei o quê. Aí, tipo, passou, sei lá, 1h30. Ela terminou de falar, aí eu virei o papel para ela. Falei, aqui, então, fiz a linha da vida para você. Eu falei, como que você consegue fazer? O que você gosta? Eu deixo muito livre para as pessoas, porque cada um tem uma forma de se expressar. Eu acho que você respeitar o indivíduo, sabe? No sentido geral de, né, aspectos emocionais, é você entender como cada pessoa funciona, como ela vai interpretar, como ela vai agir em relação a qualquer coisa que você propuser a ela. Então, assim, tem gente que gostava de fazer a linha da vida, desenhar, fazer mapa mental, lista, escrever um livro, fazer mesmo um textão. Então, eu deixava muito livre, eu não podia engessar ali. Então, isso fez muita diferença, saber lidar com essas particularidades, a forma de cada um aprender e executar algumas tarefas. Então, eu virei para ela e falei assim, qual é a forma que você mais gosta assim, de trabalhar? Porque ela é consultora e tal. E ela falou, cara, eu adoro desenhar mapa mental. E ela super desenha bem. Eu falei, então, eu vou mandar as fotos aqui. Eu tinha feito, acho que umas 2 folhas, né, do que ela tinha me falado, da história. Eu falei, faz um mapa. Desenha um mapa. Tipo assim, se diverte no processo. Não encara como algo muito, né, assim, tipo, ai, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que voltar e tudo de novo. Não, o que foi gostoso para você? O que não foi legal? Bota o seu sentimento no desenho. E foi muito legal, porque aí eu dei o tempo para ela voltou na sessão seguinte e trouxe desenhado. Eu falei, meu Deus, eu quero moldurar isso aqui porque ficou muito legal. Uhum. E aí eu perguntei como ela se sentiu. Então foi muito legal, assim, essa experiência de ter conseguido conduzir, né, ter revertido a situação, mas Uhum. deixar a pessoa confortável, porque às vezes você vai tocar, assim, num ponto que é muito desconfortável, acessar algo que ela não quer ver, né? E que aquilo é fundamental para o processo. Então, assim, você precisa olhar a sombra, né? Você precisa destravar. Não tem como, não tem outro jeito. Eu queria muito que tivesse um jeito menos doloroso, mas a gente precisa olhar. Então, eu acho que é muito isso, assim, quando a pessoa, de modo geral, não dentro da mentoria, que quem vem para a mentoria, até pelo valor também, já vem um pouco mais seguro, vem mais com mais clareza e tal. Agora, assim, falando no aspecto geral, tipo alunos, por exemplo, eu vejo que o maior problema, assim, que mexe muito com a emoção das pessoas é a falta de clareza. É aquela famosa frase, estou me sentindo perdida. Então, assim, eu ouço isso muito, eu recebo isso muito. Ah, estou me sentindo Não sei o que perdido, não sei o que quero, não sei para onde fazer. vou. Exatamente. Mas Então, qual eu é a sua sinto que isso visão sobre abala muito, profissão? né? Não sei o que quer. Olha, você tem um belo elogio aqui agora. Para uma mentora, Sueli está dizendo aqui, para uma mentora, você está me parecendo uma boa psicóloga. Parabéns. Quem sabe eu converto algum dia. Eu gosto demais e fez muita diferença estudar. Então, eu estudo muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que a questão do repertório é muito importante para o mentor, não só a bagagem que ele tem na experiência de vida realmente, Uhum. mas o repertório de modo geral, que ele se expõe, né? Então, já tem aí uns 2 anos, pelo menos, que eu me aprofundei na psicologia, e aí com isso me veio a necessidade de estudar filosofia, sociologia, antropologia e todos os dias possíveis, porque uma coisa puxa a outra, né? Tá tudo interligado. Então, isso acaba enriquecendo muito, eu consigo
com o repertório a gente consegue olhar, enxergar as coisas por outros ângulos. Eu acho que isso é muito importante para o mentor. E Você conseguir ter agindo sempre dentro daqueles limites, né, que você comentou, né? que é o Porque, na desafio, verdade, né? é o Porque você seguinte, precisa. isso que a gente faz, né, é terapêutico. Não é terapia, mas termina sendo terapêutico. Ninguém pode negar isso. É verdade. O mentoring e o coaching são terapêuticos. Totalmente. Não são terapias, mas são terapêuticos. No sentido que dão um resultado de melhoria para as pessoas. Né? Eu acho que até as psicólogas devem agradecer, porque já vai um pouquinho melhor quando procura, mas é mesmo. Eu já recebi bastante relato assim, da parte de alunos e de algumas psicólogas que me conheceram porque os pacientes me apresentaram, então assim, sempre tinha alguma coisa acontecendo ali. E eles falavam que facilitava o processo da terapia, porque estavam enxergando algumas coisas e tal por um outro viés, né? E Uhum. levava aquilo para terapia. Gente que teve um rapaz, foi muito engraçado, ele era aluno, ele não foi meu mentorado, que ele fez mais de 30 folhas era folhas mesmo, não era páginas, de linha da vida, ele saiu escrevendo, ele tirou uma foto, assim, chegou a me marcar na época, e aí eu comentei, aí ele falou, eu levei tudo para minha psicóloga, ela ficou um bom tempo lendo tudo, algumas sessões, eu acho que isso rolou, ela levou para casa, e ele falou que foi incrível como se desenrolou a terapia depois, porque ela conseguiu acessar muita coisa que ele não conseguia se abrir para ela. Eu falei, cara, isso é fantástico. Então, é realmente um processo terapêutico, eu digo isso também como mentora e como coach, que já fui. Eu adorava o processo, né, de coaching quando eu fui a cliente. Fez muita diferença para mim, né? Até porque a minha coach na época era psicóloga, né? Ela era formada e atuava. Então, assim, foi duplamente ótimo e faz muita diferença realmente, sim. Eu acho que lidar com pessoas de modo geral já é um desafio por si só, né? Você conseguir tentar não pisar em ovos também, você precisa, né, como profissional, se sentir seguro para poder trazer o seu ponto ali, né? Fazer a pessoa olhar. Eu sempre deixo isso muito claro no início dos meus processos, eu brinco que é o call da desistência, porque eu dou todos os motivos para a pessoa desistir do processo, realmente, assim, eu falo com ela, olha, precisa ter confiança, você está me pagando para me ouvir, né, também, e levar em consideração, não é concordar com todas as coisas, mas levar em consideração o que eu estou trazendo para você. Então, você precisa estar muito aberto para o processo, né? Eu acho que isso é essencial quando a pessoa te procura desconfiando, não dá certo. Eu já passei por isso. Então, se ela fica distante, ela não se abre, ela não participa de fato, né? Ela não está presente ali. Então, acho que isso faz muita diferença também para o processo. Por Né? isso que a gente mostra que uma das principais funções do mentor é aquela função de abertura para o relacionamento, para poder estabelecer uma confiança básica para o processo andar, porque se não abre, o processo não anda. Né? Então, isso está Tinha a totalmente parte de vinculado à confirmação confiança. relacional. Né? Mas você consegue isso porque você, independente de qualquer gap que você possa achar que tenha, né, você consegue estabelecer o processo empático com essas pessoas. Assim você consegue extrair delas as coisas que talvez até outras pessoas não consigam. Entendeu? Eu sei disso porque eu recebo alunos nunca aconteceu, mas alunas eu recebo que foram, que são admiradores, seguidoras suas e várias alunas suas, né? Eu sei que elas comentam sobre isso, né? Com você. Isso é legal. Como a gente consegue extrair. Gente, está aberta aqui a sessão para vocês perguntarem à vontade, tá? Fiquem completamente à vontade aí. Aqui nós temos, pelo que eu conheço, né? Nós temos psicólogos, nós temos fotógrafa, nós temos gente da área de recursos humanos, temos gente da área de gestão, né? Temos gente da área de branding também, gente da área de... Né? Temos consultores, está muito variado. Os que eu conheço. Mas são todos bem-vindos da mesma forma. Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim. Oi, Thalassa. Eu sou a psicóloga chata aqui das observações, tá? Imagina. Tudo bem? Então, tudo bem, querida. Olha, você tem contribuído muito, tem demonstrado muita sensibilidade. Eu acho que, acima de tudo, não interessa qual é a profissão, se existe verdadeiramente um desejo de ajudar e contribuir com o desenvolvimento do outro, isso é o que vale, isso é o que é mais importante, sabe? Sim.
Eu acho que você traz uma fala fundamental aqui para quem se propõe a ajudar pessoas em qualquer aspecto, né? Sim. Eu fico feliz que você, tão jovem e tão madura, já seja tão sensível a essas questões humanas. Muito Então, obrigada. mas eu, como psicóloga, tenho uma curiosidade, já que você já vem desempenhando e é uma pessoa muito atenta. Eu quero pescar Sim. aí sobre a tua percepção, né? Eu tenho uma curiosidade sempre em saber se as pessoas de diversas áreas que estão participando do processo de mentoria, né, que procuram compartilhar, quer dizer, buscam o processo porque querem, de alguma maneira, compartilhar suas experiências, né? E também Sim. porque gostam de pessoas, evidentemente, senão não estariam também nessa busca, né? Mas eu reconheço que as questões emocionais, né, já há tantos anos trabalhando com pessoas, às vezes pode ser assim um impedimento para quem está com uma pessoa que vem de uma outra formação, um engenheiro, por exemplo, que nós sabemos que não teve na universidade essa oportunidade. Talvez os mais jovens tenham, mas lá atrás eles não tinham qualquer cadeira sobre desenvolvimento humano ou sobre compreender pessoas, né? Eu trabalhei numa organização e muitos traziam essa queixa. Então eu trago essa questão para você, né? O que é que, na sua opinião, poderia contribuir muito do ponto de vista do emocional das pessoas, né? Que vocês pudessem ter como acréscimo de ferramentas num aspecto mais emocional que contribuísse para trazer mais facilidade nessa atividade de vocês enquanto mentores, né? Em que aspecto, eu sei que isso é muito relativo de pessoa para pessoa, mas usa a tua experiência. Sueli, olha, na minha experiência, mesmo sendo uma pessoa muito sensível, eu esbarrei em determinadas questões, eu senti falta de uma ferramenta, de um instrumento mais específico do ponto de vista mais emocional. Você consegue pensar sobre isso? Assim, ou eu te peguei Sim. de surpresa? Fica à Não, vontade. não, eu consigo. Boa pergunta, muito obrigada. Tem, porque aí entrando de novo naquele aspecto da ética, né? É tipo, aonde que eu tô invadindo a psicologia aqui que eu não tenho que meter o meu nariz, né? Então, tipo, aonde eu tô... Porque como é difícil, né? E assim, lidar com o emocional é tipo um labirinto, você não sabe, né, o que que você vai encontrar ali. Eu acho que justamente para mim, no meu caso, como você bem colocou, a falta de conhecimento suficiente, eu sempre acho que sempre está faltando alguma coisa para conhecer, mas acerca da psicologia como um todo, sabe? Tipo assim, vamos supor, eu considerei fazer faculdade porque para mim eu preciso entender todos os aspectos para eu não ter, de repente, algo vazio aqui, tipo, algo muito solto, sabe? Ah, eu tenho uma ferramenta, mas eu quero saber qual é a origem dessa ferramenta, eu quero saber, né, tipo assim, a partir de quê, né, ela foi desenvolvida, quais são as outras coisas os outros conhecimentos que estão associados a ela. E Então, acreditar não tem nela, né? só... E acreditar na ferramenta. Exatamente. Porque, por exemplo, quando o Paulo apresentava as ferramentas, então ele dava uma explicação sobre aquela ferramenta, né? Tipo assim, o que é essa ferramenta, como é que ela contribui, como é que se desenvolve, o que está incluído aqui. Aí trazia a experiência dele, né? Da prática. Então, eu sinto muito essa questão, sabe? De ter a ferramenta em si, tipo assim, a ferramenta sozinha, ela pode ajudar, tem uma orientação de como usá-la, mas eu, para mim, acho um pouco raso, né? Então, é como pegar, sei lá, você tem ferramentas disponíveis na internet sobre várias coisas, né? Eu atuei com branding empresarial por alguns anos, então você sempre tem ferramentas para trabalhar processo de branding, e tem aos montes aí, né? Só que aí tem uma explicação mais simplificada e tal, e é isso. Então, por exemplo, eu precisei adaptar ferramentas dentro do meu, enfim, da minha experiência, porque eu não tinha conhecimento suficiente de o que estava envolvido no uso daquela ferramenta, né? Por exemplo, é muito comum usar no branding, no marketing, o mapa da persona, né? O mapa de empatia da persona. Então tem lá uma coisa bem básica, sei lá, você joga isso no Google, tá lá com facilidade. E eu achava aquilo muito raso, porque funcionou no início, sempre funciona no início, só que aí depois você fica, não, mas tá faltando algumas informações que são relevantes da gente entender, porque no caso dessa cliente aqui, eu vou precisar apurar tal coisa. Então, você vai construindo. Eu até gosto desse processo da construção,
sabe? Por isso que eu acabo tendo essa facilidade de levar assim, encaminhar para o profissional adequado, né? Então, se for o caso de um psicólogo, por exemplo, porque ele vai ter os aspectos gerais. Tipo, e não só, eu vou aplicar isso aqui. Não, ele sabe o porquê, ele tem um contexto maior, ele tem esse conhecimento técnico. Eu compreendi. Mas me fala só uma coisa, me dá só um exemplo de algo muito específico que você sentiu necessidade de um aprofundamento de uma ferramenta. Algo que você vivenciou nesse aspecto emocional durante o processo de mentoring. Se é que você lembra, fique à vontade. Se não lembrar, tudo bem. Tá, uma situação específica. Porque você falou no desejo de aprofundamento, ter uma compreensão mais aprofundada do instrumento. Dá só um exemplo de algo que você viveu e que sentiu falta desse aprofundamento. Tá, tem dois exemplos, um mais específico e outro mais geral. O geral é sobre o autoconhecimento como um todo. Porque você está se autoconhecendo o tempo todo, né, na verdade. Então, eu sinto muita dificuldade porque uma pessoa que chega para um processo, né, onde ela quer se autoconhecer, então eu preciso entender algumas coisas antes para determinar qual seria o melhor início, né? Então, por exemplo, eu não vejo ferramentas sobre. Assim, pelo menos deve existir, óbvio, então assim, deve estar fora do meu campo de conhecimento, mas que possa conduzir, abrir essa pessoa de outras formas. Então, por exemplo, a linha da vida é uma forma, mas eu sei que não tem só a linha da vida. Devem ter outras ferramentas que ajudam nesse processo, a pessoa a se abrir de uma outra forma e olhar. Mas, assim, qual é a situação que ela está trazendo? Depende. Então, assim, será que eu estou tendo acesso primeiro, como eu tive com uma cliente que ela tinha dificuldade de ser líder, né? Ela tinha questões com liderança, porque nela estava enraizada a crença de que era uma coisa muito... a energia muito masculina, né, do líder, do vestido de terno e impondo coisa. Eu falei, não... tem como a gente ser feminino, usar a energia feminina, né? E ser uma líder também. Então, chega essa pessoa com essa questão. E aí ela tem essa questão por quê? Por isso que eu estou falando, aí tem esse embasamento. Tá, a crença está vindo de onde? Então, autoconhecimento de modo geral e específico em relação que eu tenho muita dificuldade de lidar com trauma. Porque, assim, eu vejo que tem traumas que assim, travam a pessoa totalmente. Então, assim, trauma, como eu falei, trauma de abuso. Eu peguei dois emblemáticos que foi trauma de abuso. A mulher, no caso, ela foi realmente violentada. E era um baita de uma questão, assim, uma baita de uma questão. E a outra que teve algumas perdas, né? Alguns abortos instantâneos e tal. E ela queria muito trazer essa coisa da feminilidade, assim, exercer bastante energia feminina dela. Então, assim, como ela não teve aquilo que ela podia ter, né, que era os filhos, no caso, ela se fechou e assumiu energia masculina e ela era incrível. Tipo, é a moça do desenho. Tipo, você desenhar é a energia feminina, é a criação, né? Lidar com a criatividade. Então, eu ficava assim, tá, ali deu certo eu puxar para a linha da vida. Mas se eu não tivesse conseguido? Então, assim, esbarrar nesse ponto de, tipo, ao mesmo tempo sabendo que eu não posso ultrapassar, não tem como futucar o trauma, não é meu papel, e eu não tenho ferramenta para isso, nem para dar um início, assim, de repente facilitar o trabalho para encaminhar para um terapeuta, por exemplo, sabe? Compreendo. Olha, brilhante a tua resposta, obrigada, muitíssimo obrigada pela tua honestidade, sinceridade, percepção, não é? Porque, acima de tudo, você precisa ter a sensibilidade para perceber tudo isso. E é por isso que eu reforço a minha frase aqui. Para uma boa mentora, você está me saindo uma ótima psicóloga. Parabéns. Não é? Porque nós não precisamos apenas de títulos, não é? O título é uma circunstância, mas você está trabalhando com pessoas e contribuindo para o desenvolvimento de pessoas, e com esta percepção e essa sensibilidade sobre as questões humanas, olha, que Deus te abençoe nessa caminhada. Você está no caminho certo, hein? A humanidade agradece, tá bom? Muito obrigada pelas palavras. Beleza. Letícia quer fazer uma pergunta. Eu quero. Tá, voltando um pouquinho àquela sua fala de que você é do tipo de pessoa que você não quer se apropriar de uma coisa sem você, de fato. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi, porque... E depois você falou, todo mundo começa. Então, esses primeiros passos em onde você
tem, mas ainda não tem aquela prática. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de como você foi evoluindo, os primeiros passos, bem no comecinho. Ai, legal essa pergunta. Ah, foi uma droga no começo. Era bastante insegurança, né? Aquela coisa de... É meio que como uma criança tá aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, né? Então, assim, ela quer muito, mas ela tá tipo, será que eu vou? É mais ou menos essa sensação, assim. Mas eu acho que tem essa questão do... É porque parece um pouquinho exagerado, vou falar, mas enfim, de ter um certo talento natural para fazer. Então, como eu já aconselhava num passado distante outros clientes, aconselhava, não chamava de mentoria, era um aconselhamento de fato. Então, para mim, era um lugar muito comum meter o bedelho, sabe? Tipo, de aconselhar realmente. Então, assim, o que foi o friozinho da barriga foi a parte técnica, realmente. Tipo, não, agora eu sou mentora, eu fiz a formação, agora eu sou mentora. Tá, como é que eu vou atuar da melhor forma? Porque sempre teve essa questão ética para mim. Tá, como é que eu tô fazendo isso aqui certo? Então, é óbvio que a gente comete erros. Tipo, é muito natural e é ótimo que a gente cometa erros, porque a ideia é que você aprenda com eles, né? Então, assim, ninguém aqui, se olhar para o trabalho 5, 10 anos atrás, vai achar que estava lindo desde o início, estava era uma droga. Então, óbvio que sempre vai ser muito melhor, né? Conforme vai evoluindo ali. Então, para mim, pegou mais a parte técnica de estar ali fazendo o dever de casa direitinho, sabe? Não, eu estou aplicando isso aqui direito. Só que você, ao mesmo tempo, né, que você está ensinando, que você está orientando, você também está aprendendo e sendo orientada. Né? O processo que a pessoa te traz, tudo que ela te fala, e praticar a escutativa é essencial não só para ajudar a pessoa, mas para você absorver o aprendizado, para você, que foi uma constatação que eu cheguei, né, um tempo atrás. Quando você está nesse processo de absorver, o negócio flui melhor, sabe? Porque você tá... Essa coisa que a Sueli falou, por exemplo, né, de você ser empático, que é muito difícil, né? Você exercer a empatia, especialmente quando você não viveu a situação que aquela pessoa viveu. Quando você viveu, óbvio, você sabe muito bem como a pessoa se sente. Agora, quando você não viveu, é difícil você ser empático. Tipo, eu não acredito que exista, assim, 100% de empatia, porque a gente não sabe... A gente faz uma ideia remota, mas a gente não sabe, de fato, em profundidade, né? Então, exercer empatia também é um pouco difícil no começo, principalmente quando você é jovem. Então, tipo, como eu tinha 28 na época, eu ainda continuo, né? Tô com 31, ainda tô amadurecendo e tudo mais. Então, você ainda tem um pouco de conceitos infantis, talvez, né? Você tá ali realmente amadurecendo, literalmente. Então, às vezes, você ouve alguma coisa e você fica tipo, ah, sério? E para a pessoa é sério, é real. Então, sabe, tem esse conflito de você realmente... Tá, eu preciso conseguir enxergar pela mesma lente, com a mesma lente que ela está enxergando a própria situação, para que eu consiga orientar, né? É claro que eu não posso me envolver totalmente, tipo assim, realmente absorver a questão dos sentimentos, por exemplo, mas tem muito esse ponto, assim. Então, a parte técnica, que eu acho que é muito natural, acontece com todo mundo, né? Todo mundo que faz uma faculdade, assim, realmente não é 100% o negócio. Ser empático é difícil. Eu acho que são esses dois pontos. Eu sendo muito sincera, assim, ter empatia é muito, muito difícil. É muito difícil. Então, ainda é, porque você está aprendendo ao mesmo tempo, né? E você está com as suas próprias experiências e com as experiências que o mundo está te proporcionando. Então, assim, é aquele momento que você tem que respirar. Eu sou um pouco impulsiva, né? Então, assim, é aquele momento que, tipo, não, peraí, calma aí, tá. O que essa pessoa está querendo dizer? Né? E aí, esse é o momento que você precisa fazer mais perguntas. Às vezes, né, nem para pegar mais informação dela, detalhe, é mais para você conseguir compreender e exercer empatia do que, de fato, aquilo ser relevante para a pessoa, sabe? É uma ajuda ao contrário, na verdade. Então, as perguntas ajudam muito nesse ponto também, sabe? Tudo bem. Tem aqui uma intervenção do Fernando Melo. Fernando, você gostaria de você próprio colocar isso? Conversando aqui, aparecendo e falando? Boa noite. Opa. Aí. Opa. Então, eu tenho algumas formações em coaching, né? E sou um consultor da área de finanças, da área de empreendedorismo. E tenho, né, a
perspectiva de trabalhar com tipo mentoria com empreendedores, tá? Aquela pessoa que já começou a empreender, né? Está querendo começar a aprender, mas assim, eu fico nessa linha aí, porque às vezes por ser financeiro, né? É técnico na veia, né? Bem processo, bem técnico, a formação básica é administração, e quando chega nessa questão aí, eu sei que às vezes a gente tem que aquele olhar humano, como a Sueli bem falou, né? A pessoa que se propõe a ajudar, que perceber o outro antes de perceber de fazer qualquer coisa, técnico, né? Mas assim, eu venho lá do coach de 2008, quando ninguém falava que era coach, eu fiz a minha primeira formação, e algumas outras, inclusive uma nos Estados Unidos de finanças, né? Focada no coaching de vida financeira. Não consigo me posicionar, porque eu não consigo entrar nessa área nacional, porque eu vejo que não seria o foco, eu tiraria o foco que é desenvolver algum tipo de competência. Então, é esse outro conflito que eu tenho, né? Ô, Fernando, No momento, eu estou no projeto do Sebrae, onde eu estou em casa, estou viajando. A gente tem um projeto chamado Ali, né, de inovação, onde eu tenho uma turma de 10 pessoas que vão nas empresas fazer intervenções. Eu tenho que manter a metodologia e, na medida do possível, ajudar a gente não está chamando de mentor, né, a gente chama de agentes, na questão técnica. Então, na questão, também não posso, é complicado, não posso dar consultoria direto, tem que orientar na parte técnica, mas eu estou sentindo um pouco de falta. Esse projeto já tem, né, 8 meses, vai ser quase 20. Não tenho tido conflito, né? O pessoal, assim, são geralmente mais jovens e muitos nem têm formação na área de gestão, que eu acho que uma falha, né? Nesse momento aí, de entrar numa pequena empresa para fazer intervenção, acho que não tinha que ser área de gestão, mas enfim. E queria um pouco evoluir mais a minha relação com os meus, né, agentes, não sei se seria mentorado, isso, né? deixa eu dar uma clareza aqui, porque o seu texto está bem claro aqui, tá? Sim, também. Fernando colocou aqui, ó, penso que o mentoring deveria ter o direcionamento para desenvolver uma competência ou algumas específicas naquilo em que o cliente deseja evoluir, sem entrar em questões emocionais, que aí sim desvia um pouco, eu penso, de mentorar no sentido de desenvolver competências e não resolver conflitos emocionais. Veja, vou dar minha opinião sobre isso, tá? Eu quero que, antes de tudo, você saiba porque que eu entendo a maneira de pensar de quem é engenheiro, porque eu sou quase estou engenheiro até o 4º ano, eu fiz pós-graduação em administração financeira, também entendo como é o raciocínio, como é que pensam essas pessoas, tá certo? Mas minha primeira graduação completa foi em letras. Eu também entendo lá das ciências humanas, e graças a Deus no meu mestrado eu conheci o mentoring que veio encaixar com o que realmente eu queria fazer na vida. Mas, veja, a questão não é que você vai se responsabilizar por resolver conflitos emocionais da pessoa, mas naquilo que você pode ajudar com uma palavra amiga. Da mesma forma como você recebe um amigo que está com um problema na família ou com problema no trabalho e você cede os seus ouvidos, você cede o seu ombro, entendeu? Para aquela pessoa. É muito nesse sentido. Não é no sentido de você estabelecer como meta resolver a questão emocional da pessoa. Você está entendendo? Esse é o nosso limite. Entendeu? O limite de um mentor que não é psicólogo, porque se for psicólogo, ele pode dizer, olha, agora eu vou tirar meu chapéu de psicólogo, vou colocar o chapéu do mentor. Vou tirar o chapéu do mentor e colocar o chapéu do psicólogo. Você aceita? A pessoa aceitar, segue em frente com outro processo. Entendeu? Sim. Assim, mas assim, a própria teoria científica do mentoring, quando analisa as atitudes e comportamentos desse mentor, mostra várias atitudes e comportamentos que têm tudo a ver com a questão emocional. A aceitação do outro, o acolhimento do ser humano, a abertura para um relacionamento saudável, a possibilidade de um mentor ter uma emoção positiva tão grande, um afeto tão grande pelo mentorado, que ele passa a fazer pelo mentorado até muito mais do que o mentorado pensava que ele podia fazer. Tudo isso tem a ver com a emoção. Você está entendendo? Então se um belo dia um parente seu, uma pessoa próxima, um amigo, tal, chega e cara, eu estou com um problema assim, passando por isso, você com certeza, não importando a sua formação, você vai dar ouvido, vai conversar, vai fazer umas boas perguntas, né? Se você achar que aquela pessoa está
merecendo um puxão de orelha, você vai dar um puxão de orelha também, entendeu? É nesse sentido que a gente trata o emocional dentro do mentoring, porque passou de um certo limite, se não formos psicólogos, não podemos atuar, certo? É para deixar bem claro isso. Não, tranquilo, né? A percepção do outro, né? E tá disposto a ajudar nesse sentido, né? Dando minha contribuição. Vamos lá, Thales. Aí, assim, eu entendo muito mesmo, assim, eu sou empática a você, porque, enfim, eu vejo até como uma relação dentro de casa. A minha mãe é total de exatas, então, assim, a parte do emocional não era tão o forte dela, era até engraçado a forma como ela ensinava, e meu pai era de humanas e minha mãe de exatas, então, assim, era bem nítido as diferenças. Mas é porque, assim, por mais que você esteja ali focado em desenvolver uma competência, você vai esbarrar, querendo você ou não, em aspectos emocionais, porque a pessoa ela pode ter algum tipo de entrave. E aí, quando você começa a cavar, que é necessário, porque assim, senão você vai terminar o processo e você não vai ter conseguido fazer com que essa pessoa desenvolvesse aquela competência, porque existem entraves. Então, se a gente não cava um pouquinho para poder entender, porque você não precisa, você sabe qual é o limite, né? O mentoring, ele já te propõe isso, ele já te diz isso, que existe o limite e você pode parar nele, deve, inclusive, né? Quando a gente não é psicólogo. Sim. Então, se você percebe que existe algo, tipo assim, é uma crença que ele tem, algo que aconteceu na infância dele, enfim, ele naturalmente tendo a confiança em você, né? Que é o essencial na relação. Você consegue dar essa orientação, olha, isso vai ser fundamental para a gente desenvolver essa competência juntos, só que o meu limite em te ajudar é esse aqui, mas eu posso, e é muito bom você ter indicações, né? Então eu sempre trabalho muito com indicação, de um terapeuta, né? Alguém que você possa confiar. Eu geralmente tenho uma lista um pouco grande, assim, de psicólogos, porque cada um pode ter uma abordagem diferente, né? Então isso faz muita diferença também, como eu entendo um pouquinho mais, isso faz bastante diferença. Mas você pode colocar esse limite. Só que não tem como você fugir dele, assim, quando você esbarrar, não, então não vai dar para trabalhar, porque é igual na escola, né? A gente está desenvolvendo as habilidades básicas na escola, então, assim, você vê que pode ter crianças com dificuldade de desenvolver uma determinada habilidade, não necessariamente por uma, sei lá, alguma questão, uma patologia, enfim, alguma coisa de saúde, assim, mas realmente é parte emocional. Né? A criança que é muito quieta, ela tem dificuldade em aprender, de socializar, então isso pode ter algum efeito, né? Alguma coisa dentro de casa que esteja acontecendo. E o adulto, na verdade, carrega essas coisas, né? E a maior parte das nossas crenças, dos nossos entraves, vem da infância. Então, a gente precisa exercer um pouquinho de empatia nesse processo. Inclusive, isso é um baita ponto a favor para você. Quando você consegue perceber, mesmo que você não consiga ajudá-lo, né, não queira entrar nesse ponto, mas você consegue encaminhá-lo para alguém que pode ajudar e ele com certeza vai ser muito grato a você. Então, acho que isso é muito essencial para o processo, sabe? Que naturalmente aparece. O treinamento que eu fiz tem umas 2 semanas mais ou menos, as pessoas naturalmente traziam, estava desenvolvendo uma competência ali. Esse é um ótimo exemplo, estava desenvolvendo uma competência, eu trouxe muita técnica o tempo todo. Só que no momento das perguntas tinha a parte emocional ali acontecendo, porque eles iam atuar como consultores, né? Então, assim, tá lidando com gente. Você tá lidando com gente, não tem como você fugir. Não tem como só lidar com a razão, infelizmente. Para mim não é infelizmente, mas mas eu acho que é um desenvolvimento mesmo, assim. Vai ser bom para você também, inclusive. Talvez você tenha até algumas questões que possam te incomodar em lidar com isso também, ou não. Às vezes pode ser, é mais prático só desenvolver a competência, mas é um baita ponto a favor também, porque geralmente a galera de exatas é assim, né? Então você ser diferente é um ponto muito positivo para você. Sim, e inclusive no coaching de vida financeira, que eu estou querendo focar, não adianta, né? Dinheiro é 80% comportamento e 20% técnica. Então, você faz o diagnóstico financeiro ali da pessoa, você já vê todos os problemas, né? Não é porque ela ganha pouco, é porque os gastos são desproporcionais ou são irracionais. Então, dependendo, né? Dar esse passo aí, pisar em ovos na vida financeira, entendendo que eu tenho que fazer a pessoa para fazer orçamento e ver as metas financeiras, mas comportamental, emocional está por trás ali, né? Juliano, obrigado a você pela intervenção. Imagina. E aí, mais alguma coisa? Essa altura já passamos da hora, né?
Vai fluindo, né? Eu já é aquela mentirinha boa, né? A gente sempre acha que vai coloca um tempo ali, só uma estimativa, mas é muito gostoso, né? Quando flui assim. Bom, então, Thalassa, muito obrigado. Imagina, foi por incrível. ter Eu que agradeço. assumido aí nesse papel de pioneira aqui na roda de menta. É uma honra. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Você falou um aspecto aí que você pega seu material e de repente vai evoluindo no próprio material e tal. Saiba que também as ferramentas do mentoring, elas evoluem, né? Que em 3 anos desde que você fez, as ferramentas também já evoluíram, outras novas surgiram. Tá? E, na medida do possível, eu estou passando isso para os alunos dos cursos anteriores, tá? Então, tem umas Isso coisas... já é a dica para reciclagem. Não, eu entrego o material, tá entendendo? Então, Não, mas é bom, além do material, foi o que eu falei, né? A explicação é sempre muito bom, então vou ficar de Mas olho aí. reciclagem tem gente que está fazendo. Tem gente que está repetindo. Eu acho importante, é essencial. Tem gente que está repetindo o curso, tá? Sim. E também lembrando para quem tiver posição de liderança, que a gente está oferecendo o curso Líder Mentor, é um mentoring específico para liderança, como é que uma pessoa lidera assumindo atitudes e comportamentos de mentor. Né? Esse curso vai ser nos dias 26 e 27 de novembro agora. Só que as inscrições são até o 16, porque a gente precisa fazer um assessment de liderança antes. A pessoa entra no curso já tendo sido avaliado por seus liderados. Aí a gente usa esse material durante o curso. É uma coisa que eu queria deixar aqui também, claro, para o pessoal. Tá bom? Muito obrigado a todos. Não é? Obrigado, boa Sueli, noite. Fernando, Ana Cláudia, Melissa, Guilherme, Rita, Dai, Massaioli, Vitória, Maíra. E até a próxima. Em breve a gente avisa quando é que vai ser o próximo evento. Obrigado, Thalassa. Obrigado a todos. Boa noite. Vai ficar gravado, hein? Eu vou colocar depois no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Legal. Boa noite. Tchau. Tchau para todos.